O calçadão. Vem com o Buganza aqui, ó. Deixa eu conversar com você. A gente volta a falar agora de um caso muito sério aqui em Londrina. Nós trouxemos em primeira mão, aqui no Cidade Alerta, o caso dos moradores de rua que começaram a procurar atendimento médico depois de terem sintomas muito parecidos, que seriam sintomas que levam a acreditar um possível envenenamento, certo? Infelizmente, nós tivemos dois moradores que morreram no hospital universitário, depois de inclusive ficarem entubados entre a vida e a morte e não resistiram. A polícia aos poucos começou a investigar esse caso. O delegado de homicídios entende que pode ter ocorrido um possível envenenamento proposital. O Rafa está junto comigo aqui, o Rafa Sanches, trazendo mais detalhes. O Rafa que hoje conversou com o delegado que trouxe esses detalhes, Rafa. É isso, Buganza. O doutor João Reis, delegado de homicídios, conversou com a gente, falou sobre esse inquérito que foi instaurado. Ele quer saber se realmente esses dois moradores de rua teriam morrido por envenenamento, por um envenenamento criminoso, né? Ele começou a conversar com moradores de rua, junto com os investigadores, foi também até Mocós, foi ao Centro Pop, tudo para tentar entender como vivem esses moradores de rua, como se alimentam até e que atitudes, que rotina tem que poderia ter para algo que possa elucidar esse caso, Buganza. O envenenamento é uma possibilidade, mas também é uma possibilidade uma intoxicação alimentar, algo acidental, podemos dizer assim, algo que eles tenham exagerado em uma bebida, algo assim que possa ter intoxicado esses dois moradores de rua que morreram, um caso que chamou bastante a atenção aqui em Londrina, Buganza. E tem um terceiro que está internado em estado grave também no hospital universitário. As amostras dos dois moradores de rua que morreram estão no IML de Londrina, né, e devem ser enviadas a Curitiba somente no fim desse mês, para a gente ter algo mais conclusivo sobre a causa da morte desses dois homens. Moradores de rua, né, Buganza, que a gente sabe estão em vários locais aqui da cidade de Londrina, mas a Concha Acústica, especialmente, é um local que reúne muito essas pessoas em situação de rua. E um detalhe: amanhã, a Câmara Municipal, em uma reunião convocada por alguns vereadores, vai discutir formas de entretenimento na Concha, ou seja, formas para que possa trazer a população e ter atrações culturais para poder tornar a Concha um lugar mais agradável, podemos dizer assim. Sabemos que boa parte da população tem um certo medo de visitar, de frequentar a Concha Acústica, por conta de haver muitos moradores de rua no local. Nessa reunião amanhã na Câmara devem participar, claro, vereadores, também representantes da Associação Amigos da Concha, o presidente da CMTU, Marcelo Cortes, o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, também o tenente-coronel Vila, que é o comandante do 5º Batalhão, e ainda o Cláudio Tedeschi, que é presidente da Londrina Iluminação. Todos esses para discutir esse assunto tão importante que é a Concha Acústica, que, como eu disse, é bastante frequentada por moradores de rua. Quanto a esse assunto específico destes moradores de rua que morreram com os mesmos sintomas e a suspeita de envenenamento, a gente vai acompanhar agora a reportagem que a gente produziu depois de conversar com o delegado de homicídios, João Reis, que está investigando o caso, Buganza. A Polícia Civil investiga se existe responsável pelas mortes dos dois moradores de rua. De acordo com o delegado de homicídios, eles se conheciam e frequentavam os mesmos lugares. Inicialmente, o Ademir foi até a UPA do Jardim do Sol, na parte da manhã. Ele foi acompanhado do Wilson. Na sequência, pela tarde, o Wilson, Leandro, ele volta também com os mesmos sintomas do Ademir. E acaba também sendo internado. O Ademir foi óbito inicialmente, depois o Wilson foi óbito no dia 30. A situação aconteceu no final de junho. Esses dois homens apresentaram os mesmos sintomas, como falta de ar e dores no corpo. Um terceiro, identificado como Vanderlei, continua internado no HU em estado grave. O Vanderlei, ele tem um sintoma, tem uma tuberculose avançada, que ele não faz tratamento porque ele é viciado em crack, ele não estava fazendo o tratamento da tuberculose. Então, sai um pouco do padrão dos dois. Já o Wilson e o Ademir
tem já tem uma semelhança entre os casos. A Secretaria de Saúde chegou a investigar o caso, mas os exames feitos pelo hospital universitário deram negativo para a intoxicação por chumbinho e por drogas. Da parte da Secretaria Municipal de Saúde, propriamente dita, nós terminamos os atendimentos deles, o encaminhamento para o HU e, consequentemente, toda a nossa responsabilidade de atuação nesse caso. O inquérito para apurar os fatos foi instaurado nesta semana. Os investigadores foram até Mocós da cidade e também ao Centro Pop para colher informações. Há a possibilidade de envenenamento, mas o delegado não descarta uma intoxicação alimentar. Nós estamos agora apurando, né? Para verificar se houve intoxicação, se houve envenenamento, se isso foi acidental, se isso foi provocado por alguém. O delegado agora deve continuar ouvindo outros moradores de rua. A ideia é entender como era a rotina de ambos e buscar algum fato que possa desvendar a morte dos dois homens. Nós não podemos falar que isso é um crime, nós estamos no início, nós não descartamos nenhuma possibilidade. Pode, como eu disse, pode ser uma coisa acidental, né? Pode ser que eles mesmos prepararam alguma bebida e acabaram exagerando ali nos ingredientes da bebida, ou pode ter sido uma coisa intencional. O importante é o caso ser investigado, né? Para se realmente houve alguma irregularidade, quem fez isso seja punido. 18h45, vem com o Buganza aqui, ó.